Bom dia a todos. É uma alegria participar desse primeiro seminário de governança, compliance e cidadania, promovido por queridos amigos, professor Flávio, do Grupo de Estudos de Compliance Lab, professora Irene Nohara, do Grupo de Pesquisa de Modelos de Gestão e Eficiência do Estado, pessoas a quem eu agradeço aqui esse convite, e uma felicidade ter na organização desse evento duas alunas, a Maikel e a Cláudia, que estão em momentos diferentes da carreira acadêmica, né? A Maikel já no doutorado e a Cláudia encerrando a sua graduação. Então é uma alegria e compartilhar um pouco dessa experiência do compliance concorrencial, compliance e corrupção com vocês nesta manhã. Muito bem, o tema proposto na minha apresentação é a efetividade do compliance concorrencial para combate à corrupção. Então, vou iniciar falar esse tema sobre concorrência e economia de mercado. Por que a gente tem que pensar em concorrência e economia de mercado para falar em corrupção? Quando a gente fala da concorrência na economia de mercado, nós pensamos no quê? O mercado funcionando da melhor forma. O mercado é o local onde a atividade econômica acontece, onde a riqueza circula e onde essa riqueza é repartida dentro da sociedade. O mercado funcionando bem é um mercado eficiente, é um mercado competitivo, onde são feitas as melhores escolhas pelos indivíduos, as empresas elas competem, elas inovam, elas lançam produtos com melhores qualidades, melhores preços para o consumidor. Ou seja, todo mundo ganha quando nós temos os mercados funcionando bem. O que acontece? O problema é quando o mercado apresenta falhas, e uma dessas falhas pode ser a própria corrupção. Quando esse mercado deixa de oferecer à sociedade as melhores oportunidades, a riqueza não é repartida da melhor forma, onde você tem uma alocação ilícita dos recursos. Como combater a corrupção, então? A partir do viés concorrencial. Ora, se a gente pensar na corrupção e na concorrência, nós podemos nos deparar com alguns números surpreendentes. E aí vocês vão entender o que é o mercado não funcionando bem. Semana passada, a gente estava conversando com a Cláudia, com a Irene, eu participei de um congresso. Na segunda-feira passada, era Competition Development. How can competition policy promote inclusive growth, ensuring equity through competition reforms? Então, como que a política de concorrência ela consegue promover o crescimento? Então, a gente, quando fala promoção do crescimento da economia, no final, o que é? O mercado funcionando, a riqueza crescendo e todo mundo ganhando com isso. É a equity, a equidade, como chamam nos Estados Unidos, né? Alguns números são impressionantes. O Fórum Econômico Mundial, ele publicou o Competitiveness Index de 2017 e 2018. O Brasil está ranqueado na posição de número 80 entre 137 países. Então, veja, a nossa competitividade está bem abaixo do resto do mundo. Alguns outros números também revelam isso, como que a nossa economia está ruim, e isso afeta o quê? O funcionamento do mercado, a competitividade, e isso se relaciona com corrupção e concorrência. Eu vou chegar mais nesse tema. O Produto Interno Bruto do Brasil de 2010, ele alcançou 7,5%. Em 2015, isso caiu para menos 3,5%. E o ano passado, o nosso Produto Interno Bruto ficou na casa de 1% apenas. Já um crescimento em razão de anos passados. Mas o que a corrupção leva da nossa economia? A Nações Unidas apontou que o Brasil perde por ano 61 bilhões de dólares em razão da corrupção. Só no caso da Petrobras, um estudo da Polícia Federal mostrou que, decorrência da Operação Lava Jato, a perda da Petrobras foi de 9 a 13 bilhões de dólares em razão da corrupção. Quando a gente fala desse tema da corrupção, o que acontece? O Estado ele está fazendo mau investimento.
ele deixa de investir em setores necessários e ele está alocando recursos onde não precisa. Então, se ele vai fazer uma obra e essa obra é fruto de corrupção, ele deixa de investir recursos em saúde, educação, por exemplo, para pagar uma conta da Petrobras, fruto de uma corrupção. Um estudo da OCDE, intitulado Towards a More Prosperous and Inclusive Brazil, coloca que se o Brasil adotar algumas medidas em 5 áreas diferentes, em 15 anos o Brasil vai crescer numa média de 1,4% a mais por ano. Olha o crescimento, 1,4% a mais por ano. O efeito dessas reformas no produto interno bruto brasileiro seria em torno de 21%. Resultantes da combate à corrupção, reduzir a corrupção, teria um impacto de 3% no nosso PIB. Então veja como a corrupção ela gera danos ao mercado, como ela afeta o bem-estar da sociedade. E onde que entra o compliance com a corrupção e o compliance concorrencial? Esse paralelo que eu gostaria de apresentar para vocês também. Porque hoje a gente fala muito do compliance anticorrupção. Mas isso é agora, hein? Pouco tempo. O concorrencial a gente já fala isso há mais tempo, hein? O concorrencial, a lei de concorrencial de 94 foi aquela que transforma a realidade do ambiente da concorrência no nosso país. Em 2000, a hoje extinta Secretaria de Direito Econômico, ela lança um programa de combate a cartéis e esse programa era para a implementação de compliance. Era uma certificação de compliance feita por um órgão do governo. No primeiro momento aparece até uma ideia interessante, o governo certificando as empresas que cumprem com a lei de concorrência. O programa não foi para frente, não teve uma empresa que conseguiu e que quis também ter esse tal selo de qualidade do Ministério da Justiça, dizendo que aquela empresa cumpria com a lei de concorrência. Por quê? Porque era uma série de exigências que eram feitas a essas empresas, muitas exigências assim, difíceis de ser complementadas e que não traziam grandes garantias, tanto para a empresa e, no fundo, para o próprio Ministério da Justiça, de tão engessado que era esse programa. Enfim, o programa não foi para frente. Mas o combate aos cartéis, especialmente aos cartéis no Brasil, começou a ganhar muita força a partir dos anos 2000. E essa foi a atuação do CAD, com multas cada vez mais pesadas. Só para um dado, hoje, de acordo com a nossa lei, a multa para uma empresa que pratica uma infração concorrencial chega a 20% do seu faturamento bruto. Aí eles vão falar, eu já vi isso em algum lugar, sim, na lei anticorrupção, que é cópia da lei de concorrência. Então tem toda uma relação. Muito bem, então o compliance ele começou a ser tratado de forma mais séria na área da corrupção, na área da concorrência no Brasil, já no ano 2000. Porque as empresas começaram a ver, opa, o CAD está multando, então a gente precisa tomar cuidado. E os próprios advogados da área começaram, entre aspas, a vender esse produto para as empresas. Falaram, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que se preparar, vocês têm que prevenir o risco de incidir, de cometer uma infração concorrencial. Então você começou a desenvolver essa questão. Relacionando com a matéria corrupção e concorrência, a corrupção ela vem, a anticorrupção, com muita pressão internacional. A partir de eles são os especialistas, não eu, mas em 2010, 2011, com o Anti-Bribery Act do Reino Unido, com o FCPA dos Estados Unidos e organismos internacionais, ONU, Banco Mundial, que pressionavam o Brasil a ter uma lei anticorrupção. E foi promulgado, acho que em 2013, 2014, a lei anticorrupção. Então, veja, é algo mais recente. Agora, será que sua lei ela gerou efeitos? Vamos ver. Em 2015, um estudo da KPMG colocou que apenas 36% das empresas no Brasil tinham um programa estruturado de compliance. Outro estudo da KPMG de 2017, intitulado Compliance Maturity Survey in Brazil, perguntou para diversas empresas uma área de compliance.
50% informou que tinha há menos de 3 anos uma área de compliance. Então, veja como é recente essa cultura do compliance no nosso país. Ora, agora, por que a gente se preocupa, então, com a corrupção e com os danos causados por cartéis? Então, aqui eu já estou relacionando os cartéis, que é uma matéria da concorrência, junto com a corrupção. Quando nós temos o cartel, aquelas empresas que deveriam competir no mercado e dar concorrência, gerar os melhores resultados para a sociedade, inovação, novos produtos, redução de preço, licitações feitas de forma lícita, né, de forma correta, todo mundo ganha. Só que o cartel ele deturpa esse ambiente. É a combinação dos agentes que deveriam competir, mas eles se unem para aumentar os seus ganhos, em detrimento da sociedade, em detrimento da concorrência, em detrimento do mercado. A OCDE tem estudos que eles estimam que o sobrepreço de um cartel gira em torno de 10% a 30%. O que é isso? Vamos pegar o número 30%. Se nós estivéssemos num ambiente competitivo e você fosse fazer uma compra, você pagaria R$70 por um produto, num ambiente competitivo. Só que num ambiente cartelizado, você paga 100 por aquele mesmo produto. Isso não é só a gente, o Estado também sofre com isso. E vamos pegar essa imagem do Estado. O Estado faz uma licitação. Se é uma licitação correta, justa, onde as empresas concorrem entre si, o Estado vai gastar R$70 para determinado produto ou serviço. No ambiente cartelizado, o Estado gastou 100. Ao gastar 100, esses 30, essa diferença, o Estado está alocando de forma ineficiente. Ele deixa, por exemplo, de colocar esses 30 na saúde, na educação, na segurança, para colocar na construção de uma ponte, que foi fruto de uma licitação contaminada. Ok? Então, veja, os cartéis, por muitos, são considerados a pior infração concorrencial. Mas aí, a gente tem que misturar o cartel com a corrupção também, porque quando eu falo só cartel, eu não preciso da anticorrupção, é só o CAD atuando, o Conselho Administrativo de Defesa Econômico, que faz essa repressão. Mas muitas vezes o cartel se relaciona com corrupção, sim. E o melhor exemplo que nós temos é a Operação Lava Jato. É o caso da Petrobras. Isso a gente tem que desmistificar. Muitas vezes falar o cartel que afetou a Petrobras. Não. Aqui nós não estamos diante de um cartel, nós estamos diante de uma colusão vertical. Por que uma colusão vertical? É a combinação de um cartel, e nós tínhamos o Clube das Empreiteiras, Clube VIP das Empreiteiras, que se uniam para fraudar licitação, mas tem um ingrediente pior aqui. Entre aspas, a vítima da corrupção era também quem? Era uma partícipe do conluio. A Petrobras não era que ela estava sendo simplesmente fraudada. Todo o seu corpo, diretoria, escolhido por razões políticas, como a gente sabe, estavam lá a serviço do quê? Para fazer a coisa errada. Então você utilizava uma estatal, uma empresa pública, fazia uma combinação com empreiteiras, que era o cartel. Esse recurso que era pago a mais nas licitações, nas compras que eram feitas, depois eram repartidos entre as empresas, partidos políticos, e fazia-se então uma perpetuação do poder. Então veja, você não está diante apenas de um cartel, aqui o ingrediente é pior, você está numa colusão vertical. Exatamente há uma semana atrás, eu estava num evento da International Chamber of Commerce e da International Bar Association, no Pre-ICN Meeting. A ICN é a International Competition Network, era o evento que antecede a Conferência Anual das Autoridades Mundiais de Concorrência. Esse evento foi em Nova Delhi. E o tema do evento da ICC, do IBA, era Towards a Culture of Antitrust Compliance, Business Strategies to Improve Compliance and Advocacy Antitrust Compliance in Brazil and the Approach of CADE to Advocacy, que foi o tema da minha apresentação. E aqui, o que foi interessante? Discutir com os estrangeiros também a questão da Lava Jato e a questão do compliance no nosso país. E o que se relaciona a compliance e Lava Jato? Bom,
William Kovacic é um dos maiores nomes reconhecidos no direito concorrencial mundial. Ele escreveu numa publicação, foi entrevistado numa publicação, a Global Competition Review, ele definiu a operação Lava Jato, ou a Car Wash Operation, da seguinte forma, entre aspas, "The most important active antitrust case in the world. It is one of the most important cases any agency has brought in the history of antitrust." Ou seja, aqui no Brasil, nós temos em curso um dos maiores casos do antitrust mundial, do direito da concorrência mundial. Nós sabemos como começa como uma investigação de lavagem de dinheiro, depois demonstra sérios riscos, né, sérios casos de corrupção e o comportamento anticompetitivo das empresas que atuavam no setor. Hoje, no CAD, nós temos 11 processos que foram iniciados com acordos de leniência decorrentes da Operação Lava Jato. Por enquanto que a gente tem notícia. Por quê? Porque os acordos de leniência são sigilosos, toda a negociação é sigilosa. Então, talvez, e eu acredito, logo mais outros processos serão instaurados decorrentes da Operação Lava Jato. E eu estou falando só no CAD, que é onde eu atuo. Aqui nós temos especialistas que atuam na outra área, Controladoria Geral da União, que é da anticorrupção. O meu é mais a parte concorrencial. Agora, o que a Operação Lava Jato nos mostra também? O compliance já era falado no Brasil, a gente já discutia, mas a Operação Lava Jato, ela revela o verdadeiro turning point, né? Aquilo que muda a cultura das empresas no nosso país. É ela que faz com que as empresas, então, elas comecem a se preocupar e a se dedicar mais à questão do compliance. Por que eu falo isso? Das empresas que, pelo menos no CAD, né, mas essas empresas também estão sendo investigadas em outras searas, mas no CAD, grande parte dessas empresas, inclusive empresas que celebraram com o CAD o acordo de leniência, elas já tinham programa, algum tipo de programa de compliance em suas empresas. Elas tinham no papel, mas na prática não cumpriam com a lei. Até se você detectasse algum problema dentro das empresas, falou, olha, está tendo um problema aqui de compliance, não geraria nenhum efeito prático. Por quê? Porque a cultura que se tinha, qual era? Praticar conduta anticoncorrencial, praticar a corrupção é parte da cultura empresarial, era parte de quem mandava na empresa. Então, não adianta você criar normas de compliance, colocar no código de ética, olha, você não pode fazer tal coisa, se a cultura de quem manda na empresa, dos responsáveis da direção, não, faça o errado. Isso faz parte do negócio, não tem nada de errado nisso. É algo que vinha histórico da nossa cultura. A Lava Jato começa a mudar isso. Por que ela começa a mudar esse quadro? Porque você começa a ver empresas sendo punidas, com multas severas, e você acaba vendo o quê? Pessoas poderosas, políticos, empresários, sendo presos. Quem imaginaria isso no país? Quem imaginaria isso no nosso Brasil? Então, isso faz com que começa a ter a mudança cultural. Falou, opa, compliance agora não é só uma questão de vamos ter normas dentro da empresa. A gente precisa efetivar programas de compliance que tenham efeitos. E essa mudança pode ser vista a partir também de um estudo feito pela Deloitte, outra consultoria, que ela mostrou que entre 2013 a 2016, você teve um aumento de companhias que adotaram algum programa de compliance de 30% para 65% das empresas no Brasil. E isso começa a irradiar em outras searas também. Você tinha grandes empresas que não tinham programa de compliance e passam a ter o programa de compliance. Agora, essa grande empresa, ela também passa a responder com quem ela se relaciona. Então, ela começa a exigir compliance também de pequenas e médias empresas
com as quais ela faz negócio. Isso exige que pequenas e médias empresas também comecem a se preocupar com a questão concorrencial, comecem a adotar programas de compliance. Eu pego a minha experiência do CAD para compartilhar com vocês. Tem empresas que estão sendo processadas no CAD por cartel. Elas ainda não foram condenadas, mas estão sendo processadas. Só o fato de estarem sendo processadas faz com que elas deixem de fazer negócio com outras empresas. Porque as outras empresas falam, opa, peraí, mas eu vou fazer negócio com você? Você está sendo processada. A minha norma de compliance diz que eu não posso me relacionar com quem tem problema concorrencial. E eu não posso contaminar a minha imagem se você fez coisa errada. Então, olha o prejuízo que isso acaba gerando para as empresas. E para os indivíduos também. A gente fala muito da empresa. Mas o indivíduo que pratica uma conduta concorrencial, ele também paga e paga caro essa conta. Ele não vai pagar só a multa lá no CAD. E as multas do CAD são pesadas. Ele deixa de ter o quê? Oportunidades de trabalho na vida dele. E aí eu pego outros exemplos também da minha área. Quantas pessoas que são processadas no CAD, muitas vezes são demitidas, muitas vezes por justa causa pela empresa, e na hora que elas fazem processo seletivo, e eu não estou falando de qualquer cargo, estou falando de direção, alguém que assume um cargo de vice-presidência, na hora que vão levantar o currículo, tua experiência, mas você tem um processo no CAD, você foi condenado no CAD por quê? Por prática de cartel? Tá bom. Legal, muito obrigado, mas acho que no momento a nossa vaga já não está mais disponível. Então, isso afeta o indivíduo também. Então, você começa a ter uma mudança cultural no nosso país. Nesse evento que eu comentei com vocês, da ICC, eu queria compartilhar isso com vocês também, que eu achei interessante. Do meu lado direito estava a Margarida. A Margarida é a presidente da Autoridade de Concorrência de Portugal. E no meu lado esquerdo estava o John Peckman, que é o presidente da Autoridade de Concorrência do Canadá. Primeiro falou o Peckman e depois falou a Margarida. Sucintamente, o que o Canadá estava dizendo? Falou, olha, compliance é importante, porque quando você tem a cultura do compliance, a empresa passa a respeitar e cumprir as leis de concorrência, e aqui eu me permito falar também das leis de corrupção. Já a Margarida falou, não é o compliance, é o enforcement. O que é o enforcement? É a atuação das autoridades fiscalizando, processando e punindo severamente as empresas que fazem com que elas mudem essa sua cultura. Quem está certo e quem está errado? Eu diria que os dois estão certos. Você tem que ter o enforcement e o compliance. Não adianta só você falar, olha, você tem que cumprir a lei porque a lei diz isso e é bonito. Você tem que ter o quê? Autoridades atuantes que fiscalizam e que vão punir exemplarmente aqueles que não cumprem com a lei. Então, quando você tem autoridades que atuam e que punem, e a cultura do compliance, de que fazer o certo é aquilo que se espera, é aquilo com que você atua no mercado, você consegue fazer com que todos ganhem. Você tem essa combinação de esforços. E isso implica no quê? Na mudança cultural. O compliance é, no fundo, uma mudança cultural. E é uma mudança que vem do topo para baixo. É a direção da empresa que vai falar, olha, a nossa empresa é uma empresa que tem a cultura da concorrência. O que é a cultura da concorrência? É o melhor que vence. É a empresa mais preparada, é a que faz a coisa certa. E é essa que vai colher os louros da vitória. E eu que faço a coisa certa, eu quero isso no mercado. Porque se eu não tiver competição lícita, justa, leal dentro do mercado, quem vence? Vence a empresa que faz a corrupção. Vence a empresa que faz a coisa errada. E por melhor que eu seja no mercado, eu vou perder. Porque sempre vai ter o jeitinho, alguém que fez a combinação. Então, a cultura da concorrência é isso que passa a valorizar a empresa, fazer com que as melhores vençam e transforma essa realidade cultural da direção da empresa, que fala, olha, quem não faz a coisa errada, quem faz a coisa errada é punida severamente. Eu não quero ser punido. Eu quero ter o resultado, eu quero ganhar porque eu fiz a coisa certa, porque eu fui o melhor. E isso combina com o programa de compliance. Então, para fazer a coisa certa, eu vou querer que
os meus colaboradores, os meus funcionários, os meus diretores, eles entendam o que é a concorrência, o que é a anticorrupção, para que, combinando esses esforços, nós tenhamos uma empresa exemplar, uma empresa eficiente. Essa empresa atuando dessa forma no mercado, ela vai competir com outras empresas iguais a ela, justas, lícitas, que buscam o melhor dentro do ambiente competitivo. No final, quem é que ganha? A sociedade. Porque é dessa disputa dentro do mercado que eu tenho o quê? A promoção do desenvolvimento socioeconômico, o bem-estar do consumidor, o crescimento econômico da sociedade passa por esse mercado funcionando de forma lícita, funcionando de forma competitiva e sem corrupção. Muito obrigado.